Fala galerinha, mão no código, beleza? Aqui é o Diogo e hoje nós vamos aprender, de forma mais aprofundada, como gerar um script de senhas fortes em JavaScript. Então vamos supor que você precisa entregar no seu sistema um gerador de senha, onde o usuário clica, gera-se uma nova senha para esse usuário e isso pode ser salvo em banco ou qualquer outra aplicação. Tá? Basicamente, quando eu clico, eu vou gerando senhas randômicas fortes, tá? E vou explicar um pouquinho sobre como fazer isso aqui. Bom, vamos lá. O que eu montei aqui? Eu montei uma página HTML que recebe um arquivo JavaScript, tá? E adiciono o botão de evento no botão, para quando eu apertar ele gerar uma nova senha, e uma tag H1 que recebe essa nova senha para apresentação. Isso aqui é bem simples. Deixa eu tirar isso aqui. Não tem nada de anormal, tá? Bom, vamos para o código. Se você só quer copiar o código, você já tem conhecimento na área de JavaScript, basta olhar esse código aqui. Esse é um código que você pode utilizar tranquilamente. Mas existe um problema com esse código aqui, tá? Esse código, ele apresenta insegurança, tá? Então, se você quer aprender como resolver esse problema, você vai ter que ficar até o final do vídeo, tá? Basicamente, para você gerar uma senha forte, você tem que ter caracteres alfanuméricos, ou seja, de 0 a 9. Você deve ter letras em uppercase, ou seja, caixa alta. E você deve ter letras minúsculas também, compondo essa senha. E para finalizar, as boas práticas dizem que você deve tentar colocar alguns caracteres especiais, que são a exclamação, o arroba, o jogo da velha, o cifrão, ou porcentagem, que são caracteres especiais que vão aumentar a dificuldade na quebra de senha. Quanto mais esses fatores você tem numa senha, mais forte ela é, tá? Então, assim, não adianta fazer senha só com número, vai ser muito fácil de quebrar via brute force. Brute force é quando a máquina fica tentando várias senhas, e ela chega um momento que ela consegue decifrar essa senha. Então, não use senha só com a letra ou só com o número, entendeu? Você deve fazer uma combinação desses 4 tipos de dados: letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. Bom, uma vez que eu criei uma variável para cada uma dessas caracteres, desses tipos de caractere, eu criei uma caractere chamada chars, uma var chamada chars, que vai receber todos esses caracteres unificados, ou seja, eu estou concatenando. Então eu estou jogando eles todos dentro de um array, tá? Então eu estou criando um array aqui, através desses colchetes, jogando tudo dentro. Depois que eu fiz isso, eu dei um join. O que esse join vai fazer? Ele vai pegar todas as propriedades do array e vai juntar. E uma vez que eu juntei, eu vou dar um split, ok? E esse split vai dividir cada caractere em um índice do array. O que eu estou fazendo é isso aqui, gente, ó. Vou pegar aqui uma letra, então vou pegar um array, onde eu vou colocar a letra A, vírgula, a letra B, vírgula, a letra C, e tá ótimo. Você está vendo que aqui embaixo ele está me dando um array, onde eu estou passando o mouse, de 3 posições. Quando eu fizer isso aqui, ó, com o join, ele vai me retornar um texto, tá vendo? Ele retornou um texto único, ok. Só que eu tenho que passar que esse join é vazio. Aí ele juntou tudo. Feito isso, eu fiz um split. Ok, o split divide. O que eu vou ter? Vou dividir aonde? Vou dividir no vazio. E o que eu tenho? Um array, novamente, de posições. Só que como eu estou concatenando vários arrays lá, eu preciso fazer isso para juntar tudo e ter um caractere dividido para cada um. Ok? Então, se eu pegar isso aqui, vamos só copiar aqui rapidão, jogar aqui, vou colar, e agora dar um chars aqui, ó. Ele tem 80 caracteres, onde cada caractere é um índice do array. Tranquilo? Bem simples, né? Feito isso, eu criei uma variável pass que vai concatenar a cada looping, ele vai concatenar o caractere seguinte, tá? Por isso que ele começa aqui como vazio. E aqui, baseando-se no tamanho da senha, tá? Eu estou definindo aqui que a minha senha ela tem que ter 12 caracteres. Ela tendo 12 caracteres, eu vou rodar esse for 12 vezes, tá? E para cada vez que eu rodar o for, eu vou pegar um caractere dessa string grandona de 80 posições, tá? E para isso eu faço um cálculo matemático.
O que esse cálculo matemático faz? Ele pega o math.random. O que é o math.random? Ele vai gerar um número aleatório. E estou multiplicando ele pelo chars.length. O que é esse chars.length? É o tamanho total da minha string splitada, vamos dizer assim. A minha string dividida. Ou seja, é o total de caracteres que eu tenho disponível para poder criar a senha, que no caso é 80. Então, cada hora ele vai gerar um número randômico e vai multiplicar esse número por 80. Isso vai fazer com que quando eu fizer o math.random vezes o 80, eu sempre tenha números no intervalo até 80. Tá? Só que, Diogo, tá dando esse número tudo quebrado. Por quê? Porque o math.random ele trabalha com um número flutuante. Para resolver isso, o que eu faço? Eu jogo um parse int para ele passar para inteiro, né? Ou seja, ele vai transformar isso em inteiro. E aí eu tenho a cada execução um número randômico, mas esse número randômico nunca vai ser superior a 80, ok? Ele nunca vai ser superior a 80. Então eu vou conseguir utilizar todos os caracteres da minha lista de palavras, de caracteres que eu posso usar na senha. Então eu vou fazer um for por 12 vezes, onde cada uma dessas 12 vezes eu vou gerar um número randômico de 0 a 80, que é o tamanho dos caracteres que eu tenho, e esse número vai selecionar através do meu array o caractere que eu tenho. Então se eu tenho aqui, por exemplo, né, como a gente falou, o chars, e o número sorteado foi 50, eu colocar aqui 50, ele me retornou a letra O. Se eu jogar aqui o número 70, ele me retornou underline. Se eu jogar, né, deixa eu dar um clear aqui para ficar mais fácil para vocês verem e aumentar aqui, né? Se eu pegar aqui um char 10, ele me traz a letra A maiúscula. 25, opa, 25, ele me traz um F maiúsculo. Se eu trago um 40, 34, ele me traz um K maiúsculo. E assim por diante. Se eu trouxer um 5, ele vai me trazer um 5 numérico, ok? Então é isso que ele está fazendo. Como ele está concatenando, no final ele me retorna o password, e o retorno disso é os valores todos concatenados, tá? Então vou pegar aqui essa function, só para vocês verem. Vou dar um F5. Vou jogar aqui. Opa. E aí basta eu colocar o tamanho da senha que eu quiser. 25 caracteres, ele vai me trazer uma senha de 25 caracteres, juntando tudo. Perfeito? O script funciona muito bem, mas existe um problema aqui. Quando a gente fala de geração de senhas, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente pode cair no risco de permitir que esse script seja facilmente manipulado. Tá? Então o que acontece? Quando a gente faz a minificação de um arquivo, toda a string ela permanece intacta. Tá? Permanece intacta. Como assim, Diogo? Vamos lá, vamos pegar esse script aqui. Ok? Eu vou jogar aqui no minify.js. E vocês vão perceber que quando eu compacto, existem nomes de variáveis, ó, generate, strong password, né, numbers, upper chars, tudo isso existe. Quando eu faço a minificação, tudo isso, em alguns modelos, isso some. Você pode perceber que agora o numbers é n, né? Então você não consegue mais decifrar o que eu estou querendo passar aqui, certo? Porém, a string ainda continua sendo a mesma, ok? A string ainda continua sendo a mesma. Então, gente, isso é fácil de ser manipulado. Vamos supor que um hacker consegue ter acesso ao teu servidor, que é muito fácil. Ele tem acesso ao teu servidor e ele percebe que você tem essa função generate password, que é utilizada no teu sistema para acessos dos teus usuários. Aí ele vai lá, ele edita essa string, ele troca toda essa string, ele substitui por letra A apenas. Então ele vem aqui e coloca tudo A, né? Ele joga aqui A, ele pega essa outra aqui e joga A também. Ó, que legal.
Aí ele vem aqui e joga A também. Aí ele vem aqui e altera o tamanho dessa senha para 10. E ele troca essa parte dos caracteres especiais aqui também para A. E pronto. Ele sabe que toda senha gerada pelo sistema vai ser a A. Se essa senha é salva diretamente no banco, você não vai saber, né? Então existe um erro, uma segurança aí que a gente precisa estar atento. Então, se tem string no texto, ela é facilmente manipulada, tá? Então não é muito ideal a gente ter nessa questão da geração de senha as strings por texto. Qual o jeito correto então da gente fazer isso? É utilizar a tabela ESC, né? A ESC2, né? A ESC é uma tabela criada para intercomunicação computacional, ou seja, cada caractere é representado em bytes, tá? Então a gente está vendo aqui. E essa tabela, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Cada caractere tem a sua representação visual, que é o que a gente vê, a sua representação em código ESC, tá? Que é o código que vai ser interpretado quando você digita uma letra, alguma coisa no teclado, e o código binário, a qual o kernel do sistema operacional vai interpretar. Então, essa é uma tabela única utilizada em todos os dispositivos de acesso à internet, computacional. A tabela ESC é padrão. Então, para eu, por exemplo, saber o meu caractere de e-comercial, eu não vou digitar e-comercial, eu vou digitar o número 38, ok? Como que isso funciona? Muito simples. Vamos abrir aqui, né? E eu vou pegar aqui um comando. Deixa eu só lembrar o comando aqui, que é esse outro script aqui, que é o string from char code. Então eu vou pegar aqui da biblioteca de API string from char code. O que é o from char code? Cria-me uma string a partir de um código de tabela ESC. Então no caso, se eu passar o código 38, perdão gente, eu passar o código 38 aqui, eu vou ter o e-comercial, certo? Independente do país que eu tô, da configuração do meu notebook, textual, enfim, tudo vai trazer o e-comercial. E assim por diante. Então, aqui nessa tabela ESC, a gente tem todos os caracteres especiais e seus códigos, todos os números e seus respectivos códigos, as pontuações, né, e suas respectivas códigos, letras maiúsculas e seus respectivos códigos, mais caracteres especiais e seus respectivos códigos, e letras minúsculas e seus respectivos códigos e outros códigos aqui, ó. Então tudo que existe no teclado, tudo que a gente digita, existe o código. Ok? Tranquilo até aí? Então a gente tem tudo isso. E tem os caracteres de controle, que é o tab, o line break, o próxima linha, tabulação vertical, enfim, tem vários outros códigos aqui se você quiser estudar mais. Então, um jeito seguro de ter esse script é a gente alterar o nosso script, né, para esse modelo de tabela ESC. Tá? E para isso é muito simples. Eu venho aqui na minha tabela, né, e criei uma outra função JavaScript, muito similar à primeira, com uma diferença apenas. Ao invés de usar letras, eu estou pegando o intervalo da tabela ESC. Então, por exemplo, para eu pegar todos os caracteres numéricos da tabela ESC, eu preciso pegar do início do código 48 até o código 57. Vamos ver? Tabela ESC numérico. O 0 é o 48 e o 9 é o 57. Então eu peguei o primeiro item e o último item dessa tabela. Mesma coisa para o upper chars. O upper chars eles começam em 65. Então vamos lá. 65 é a letra A maiúscula até 90 que é a letra Z maiúscula. Depois eu peguei o special chars. O special chars eu peguei a combinação de todos. Então eu peguei aqui do 33 até o final. Não todos, porque alguns caracteres podem ser considerados como um SQL inject ou alguma coisa assim. Então eu não peguei esses caracteres. Tá? Eu peguei uma lista aqui deles, só para exemplificar. E aí, por último, a gente faz o que? Eu jogo tudo isso dentro de um array. Então eu tenho um array ESC de 4 índices aqui, 0, 1, 2 e 3, ok? Porque todo array começa com índice 0, certo? E depois é o mesmo processo. O que eu fiz?
eu fiz um for, certo? Onde eu faço um match random nesse ask.length. O que isso vai me trazer? A mesma coisa que eu estava falando lá atrás para vocês no primeiro script de string. Eu tenho 4 indexes aqui dentro, certo? O number é o index 0, o upper é o index 1, o lower é o index 2 e o special chairs é o index 3. Esse match.random versus .length vai me gerar a cada rodada um número randômico entre 0 e 3. Ok? Entre 0 e 3, que é a minha quantidade de caracteres aqui. Estou convertendo isso para inteiro e isso está me dando type. Por que eu estou fazendo isso? Se o tipo for 3, eu tenho que fazer a caractere de forma randômica. Então eu estou fazendo parseInt math.random vezes specialchars.length. Então eu estou contando quantos itens existem aqui dentro, né? Quantos itens existem aqui dentro, conto ele e sorteio um. Então, por exemplo, estou sorteando 38, estou sorteando 47, estou sorteando 124. E com base nesse código, eu estou gerando o caractere visual, o caractere texto. Então, ele vai me gerar, toda vez que o tipo for 3, for um caractere especial, ele vai me gerar dessa forma. Caso contrário, o que eu estou fazendo? Eu tenho um intervalo. Eu tenho um intervalo entre 48 e 57, 65 e 90. O que isso quer dizer? Que de 48 a 57 eu tenho 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, certo? Então, como eu tive preguiça aqui de colocar todos esses números aqui, eu só coloquei o mínimo e o máximo. E aí eu fiz uma conta matemática aqui muito simples. O que eu faço nessa conta matemática? Um math.floor, que ele vai basear sempre por baixo. E aí eu estou fazendo o quê? Um math.random, certo? No valor maior. Só que o que eu estou fazendo aqui primeiro? Primeiro eu estou subtraindo o valor maior pelo valor menor, certo? E uma vez que eu fiz essa subtração, eu somo com o valor menor. Então vamos lá. Eu tenho aqui o número 48 e 57. Então eu faço 57 menos 48. Isso me dá 9. Certo? Me dá 9, não, me dá... Oxi, gente, calculadora aqui, cadê? Sou burro pra caralho, pra conta. Então, ó, 57 menos 48. 9, exatamente. Tenho 9 índices aqui, um intervalo de 9 números, certo? Como eu tenho um intervalo de 9 números, eu estou subtraindo, sobrou 9. Então eu pego agora o valor base, que é 48, né? E faço o vezes 9. Então eu tenho um valor de intervalo entre esse valor, certo? Pessoal, precisei dar uma pausa aqui porque entrou um barulho aqui grande, mas eu vou explicar de uma forma mais simples o que eu estou fazendo aqui para vocês entenderem, porque essa parte pode parecer um pouco confusa. O que eu fiz? Eu estou pegando esses dois números aqui como exemplo, tá? Então vamos lá no browser. Aqui no nosso browser, o que eu fiz? Imagine o seguinte cenário, tá? Você tem esses dois números. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo 57 menos o 48, certo? Uma vez que eu tenho isso, eu tenho essa diferença que é 9. Então eu vou colocar aqui, ó, diferença, vou colocar só diff igual a 9. Então eu sei que é 9. Então o intervalo que eu tenho do 48 até o 57, ele é de 9 dígitos, certo? Esses 9 dígitos, o que acontece? Ele é o intervalo que eu tenho para pegar os caracteres. Então eu faço um math, aqui, um math.random vezes 9, ok? Vezes 9. O que isso vai me trazer? Ele vai me trazer sempre o intervalo, né? E aí eu estou utilizando um match floor, né? Como vocês podem ver aqui, né? Esse match floor,
ele vai arredondar esse número para baixo, tá? Então, math floor, né? E aqui eu estou jogando o math.random vezes o 9 ali que a gente calculou, né? Vezes 9, certo? Então, cada vez que eu executar isso, ele vai me retornar um número inteiro, certo? Com possibilidade do zero, que é o index 0 que eu quero também, né? De tamanho máximo de até 9 caracteres, ou seja, esse número retornado vai ser no máximo 9. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o primeiro item e somando. Então, qual que é o primeiro item meu? É 48. Então eu vou fazer isso aqui. Então vai ser 48 mais o resultado dessa conta, que é a diferença. Então eu nunca vou ter um número menor que 48 e nunca vou ter um número maior que 57. Eu estou fazendo um range entre intervalo de número, certo? Olha lá. Certo? 48, 55, 48, 55, 52, 48, 52 e por aí vai. Porque eu estou sempre trabalhando, ó, 56. Eu estou sempre trabalhando em cima desse intervalo, tá? Então é o que eu estou fazendo aqui. Então eu estou pegando, só que daí eu estou verificando além disso o tipo. Então lembra aquele match random que ele vai me falar ou é number, ou é upper chars, ou é lower chars, ou é special chars? Para cada número eu vou pegar uma tabela e vou fazer esse cálculo matemático. Então, por exemplo, a diferença entre 48 e 57 é 9. A diferença entre 65 e 90 já vai ser diferente. A diferença entre 97 e 192 também vai ser diferente. Então isso é dinâmico. Eu verifico o tipo, faço o cálculo do índice 1 e o índice 0, e aí eu obtenho o valor real final. E dessa forma, o nosso script agora, ó, atuando com o index.js1, né, ele funciona perfeitamente. A gente vem aqui, dá um F5 e você continua gerando senha fortes. Só que agora você não tem mais caracteres textuais no teu script. Todos os caracteres são da tabela ASCII, ok? Então, se eu pegar esse código agora, né, só para finalizar, se eu pegar esse código e jogar aqui no nosso Minify, vamos pegar aqui, nota só como ficou muito mais difícil desse cliente entender o que eu estou fazendo aqui, né? Ele está muito difícil de entender. Por quê? Porque eu não tenho mais caracteres, eu só tenho, né, vamos dar um zoom aqui, eu não tenho mais caracteres textuais como eu tinha no caso anterior. Eu só tenho um monte de número aqui e um monte de variável que não faz nenhum sentido, né? Mas que mesmo assim, se for uma engenharia reversa, o cliente ainda, o cara for muito olhar atento, ele pode entender o que está acontecendo através dos comandos, frontier code, alguns comandos que continuam se mantendo. Mas é muito mais difícil, né? Quando você está dentro disso de uma biblioteca, você faz tudo por exemplo, você pega um script inteiro e minifica ele dentro de um comportamento isolado, até esse nome de function vai ser minimizado. Então não vai ser mais generate password, vai ser a password. Vai ser só a letra A, só a letra B, só a letra K. Ele vai minimizar até isso, tá? Então, como a gente está fazendo aqui um modelo, né, é natural que esse modelo fique um pouco diferente. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar esse index aqui e vou auto-executar ele. Então eu vou chamar aqui, ó, generate password. Vamos ver se esse script de minimização, se ele vai fazer isso. Copiei, vou jogar lá no nosso Minify, né? Minifiquei, opa. Vou minificar ele inteiro. Minifiquei. Ó, nesse caso, ele não fez a minificação de nome de função, mas algumas ferramentas fazem, tá? Deixa eu ver se eu pegar mais um aqui, se isso aqui vai fazer. Vamos ver se eu colocar o código aqui, se ele vai minificar. Esse também não está minificando. Tem uns que vão fazer essa compressão, tá, gente? Tenho certeza, eu já vi.
Eu já vi, por isso que eu tô perguntando, tô falando. Oxi. Esse aqui pelo jeito tá bugado. Esse aqui pelo jeito já tá. Tá dando algum erro aqui de interpretador. Ele não tá aceitando a nova JavaScript. Esse aqui tem a opção. Deixa eu ver se esse aqui vai fazer o primeiro modelo. Não tá. Isso nem tá funcionando. Enfim, alguns vão fazer até a minificação do nome da função. E aí vai ficar ainda mais difícil de você conseguir identificar qual tipo de código você tem ali de forma clara e objetiva. Tá? No caso aqui todos estão mantendo, acredito porque eu estou fazendo uma invocação direta, mas se eu tivesse fazendo uma função anônima aqui, talvez ele não pegasse. Vamos ver aqui se eu estou fazendo uma execução anônima, se isso vai resolver. Vou fazer uma função anônima de autoinvocação aqui, só para a gente verificar como que vai ficar isso. Pera aí, galera. Vamos ver rapidão aqui se isso aqui vai dar certo. Deu. Vocês podem perceber que sumiu o nome da função. Não tem mais função aqui, ó. O nome da função sumiu. Então, nesse caso, vai ficar muito mais difícil da pessoa saber o que está acontecendo aqui, porque nem o nome da função ela não tem, certo? A gente não vai saber qual que é o nome dessa função. Então, essa é a forma mais segura de você ter um gerador de senhas seguro, tá? E sem nenhum problema de ser invasão de código, porque fica muito difícil do cliente, do hacker, né, um monte de texto simples, identificar onde você está gerando senha e fazer essas alterações. Lógico que dá ainda para fazer, lógico que dá, mas é mais difícil, você está dificultando. Uma pessoa que não tem um conhecimento tão avançado sobre isso não vai entender o que está sendo feito nesse emaranhado de código minificado aqui. Vai dar um certo trabalho para ele, beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Traz bastante conceitos importantes aqui nesse script, como o random, a questão do frontier code, da string API, a tabela ESC, que deve ser muito utilizada também, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários. Lembrando que o melhor jeito de aprender é vocês pegarem, pausarem esse vídeo, escreverem ele linha a linha para entender o que está acontecendo. Você pode a cada linha ir dando console.log e verificando como que está sendo esse resultado, tá ok? Um forte abraço para vocês e qualquer dúvida a gente está por aí. Um abraço, até mais.